meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de se ter uma rotina dentro da sala de aula. Desde que eu comecei a assumir uma sala de aula mesmo, né, com crianças aí maiores, na fase da alfabetização principalmente, eu vi mais ainda essa necessidade de se ter uma rotina com eles, né? A gente tem muito esse conhecimento da rotina nos anos bem iniciais ali na educação infantil, com crianças bem pequenas, que a gente faz uma rotina para a criança se adaptando àquela nova realidade, né? Aquela inserção dentro da sala, dentro da escola. Mas eu percebi que nós devemos ainda sim continuar com essa rotina nos anos iniciais aí e quem sabe também nos anos finais. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, né, desse ano aí, que eu implementei mesmo com força uma rotina dentro da sala de aula e vi a importância dela. Então, o primeiro passo, né, da minha rotina é chegar antes das crianças dentro da sala de aula para que elas estabeleçam a importância de chegar no horário. Porque isso também faz parte da rotina, né? De você estar naquele local, no horário condizente e proposto ali pela escola. Então, por exemplo, se a escola começa 1h, então chegue uns minutos antes para que você possa demonstrar essa rotina para a criança de que ela deve chegar no horário, certo? E aí, você chegando um pouco antes, né? Você pode fazer a organização do espaço ali, né? Então já tivemos a organização do tempo, você chega um pouco antes, e agora a organização do espaço. Eu acredito muito que a sala não deve ter uma disposição única, né? Que é de fileiras, um atrás do outro. Eu acredito muito na aprendizagem num círculo aí, ou no meio círculo, enfim. Então, desde o início do ano eu vinha fazendo o quê? Eu chegava um pouquinho antes e organizava a sala em um círculo, né? Um círculo assim, barra quadrado, né? Porque a sala é quadrada. Então eu colocava fileiras em disposição aqui assim, uma atrás e uma na frente virada para o quadro. Então essa era a forma, o formato que eu achei mais adequado, né? Para aquele momento e fui mantendo isso todos os dias, até hoje. Então, eu vou sempre fazendo essa rotina de chegar um pouquinho antes, de preparar o local, de deixar da forma como eu acredito, para que a criança tenha essa previsão, né, de como vai ser aquele dia ali. E assim que as crianças entram na sala, no canto do quadro, eu escrevo como que vai ser o nosso dia. Então, escrevo lá em cima a palavra rotina e vou escrevendo. Então, se nós vamos ter aula de português, eu coloco português. Se vamos ser matemática, eu coloco matemática. Coloco lanche, então a hora do lanche. Se vai ser entre as duas aulas. Então, por exemplo, português, lanche, matemática, educação física e dever. Vamos supor que nesse dia vai ser dessa forma. Para ele ter essa previsão do que vai acontecer nesse dia, para ele se organizar dentro da rotina do dia e da disposição ali da sala de aula, para que ele não fique perdido e que ele não fique ansioso, né? Mas o que vai ser agora? O que vai acontecer, né? Então, você pode fazer dessa forma, essa disposição e de outras maneiras de como vai acontecer aquele dia. E quando eu vou terminando, eu vou riscando. Então, se eu dei aula de português, vou lá e risco português. Vamos para a próxima etapa. Então, se a próxima etapa for o lanche, eu vou lá e risco o lanche quando eles acabarem. E assim por diante, né? Então, eu coloco isso no quadro. Eu também gosto de inserir na minha rotina, por exemplo, quando eles chegam da educação física, né? Que é um momento que eles chegam muito agitados, que eles precisam voltar para a sala de aula e falar assim, não, agora vamos começar a estudar novamente, né? Nós estamos mais na educação física. Então, eu gosto às vezes de implementar na minha rotina, seja uma música, seja uma história, né? Para que eles entendam que eles saíram de uma aula e estão entrando em outra, então eles estão nessa transição de uma aula para outra e nessa transição eu conto uma história, coloco uma música, né?
Então, essa rotina é importante para que eles tenham acho que é a palavra-chave, previsão, né? De o que vai acontecer ali e agora. Então, por exemplo, uma rotina que ali já passado as aulas, o lanche, e vamos supor que nesse dia teve educação física, no finalzinho da aula, eu sempre deixo uma rotina mais tranquila. Então, às vezes, naquele dia eu vou deixar eles conversarem nos 10 minutos restantes da aula. Ou naquele dia eu vou dar algum brinquedo, eu vou dar alguma massinha, algum livro para ler, alguma coisa que vai fazer parte daquela rotina no final da aula para que eles não fiquem muito dispersos, né? Então eu vou criando essa rotina contínua. Então eu vou criando essa rotina contínua com eles para que eles vão entendendo como que é estar dentro da sala de aula, né? Porque isso não nasce com eles. Estar dentro da sala de aula e ser um aluno e estudar é algo que você aprende. Então você aprende a ser aluno, você aprende a estar dentro da sala de aula, a conviver com outras crianças, a entender que agora estou nessa aula e vou para outra aula. Então isso também faz parte do processo de aprendizagem, de conhecimento, de entender como estar dentro da sala de aula. E por isso que eu acredito que a rotina é uma forma de ela e ele, né, as crianças entenderem como que se dá a sala de aula, a escola e como que ela se comporta ali, ok? Espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida sobre como implementar essa rotina, deixa aqui nos comentários. E se você tem uma dica, alguma coisa que você faz no seu dia a dia, na sua rotina da sala de aula, também coloque aqui nos comentários abaixo.